Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar, então, na nossa 12ª aula sobre rotinas de admissão e demissão. Nós vamos falar, então, de processos de demissão, ou seja, de rescisão de contratos de trabalho, ok? A demissão, também chamado de processo de desligamento, né? Então, é quando encerra-se, né, um contrato de atividade remunerada, tá? Então, quando se tem um contrato, né, um contrato de emprego que não tinha uma data prévia acordada para o fim, ou seja, um contrato por tempo indeterminado, quando ocorre esse processo de rescisão do contrato, isso gera uma série de obrigações e direitos para ambas as partes, tá? A gente tem diferentes formatos, diferentes mecanismos para desligamento do contrato, então nós vamos falar sobre quais são as possibilidades, certo? O primeiro, e talvez um dos mais conhecidos, seja a demissão sem justa causa, tá? Então, quando o empregador, né, a empresa, decide encerrar o contrato com o trabalhador, mas não há um motivo de força maior, né, que desabone esse empregado, tá? Ou seja, não é uma demissão que tenha sido, que o empregador esteja tomando a atitude de demitir por atos que o empregado tenha realizado ou tenha deixado de realizar. Então, por isso se chama, né, sem uma justa causa, sem um grande motivo, sem uma causa aparente. Nesse modelo, então, o empregador informa o empregado que tem, que se encerra o contrato de trabalho, e o empregado ele vai ter uma série de benefícios, né, e de direitos adquiridos, inclusive para que ele possa se organizar para esse momento de demissão. Então, isso gera o que a gente chama de aviso prévio indenizado, né, em que ele tem aí o equivalente a 30 dias para poder se organizar por ser informado dessa demissão. Ele vai ter direito a sacar o seu fundo de garantia, vai ter direito a seguro-desemprego. Todos os direitos a gente vai ver comparando os modelos ao final, então, de entender quais são as possibilidades. Mas esse, então, é o que é mais vantajoso para o empregado, certo? Tem também o pedido de demissão pelo funcionário, que é quando o funcionário, né, o empregado, ele resolve deixar o emprego, ou porque recebeu uma nova proposta, ou mesmo porque entrou num momento carbinha aqui, cansei, né, não quero mais, tá? E não há uma concordância no sentido de não é a vontade do contratante, mas ele respeita isso, então o funcionário pede a sua demissão, tá? Como o funcionário, então, está, né, por conta própria decidindo pela demissão, ele não vai ter direito a seguro-desemprego, né, porque ele resolveu isso, né, mas ele também tem que informar, né, o empregador tem que dar um tempo para o empregador se preparar aí previamente, tá? Então, se recomenda também que ele cumpra esse aviso prévio, certo? De trabalho, tá? Quando a pessoa pede demissão, né, quando o funcionário toma a decisão de sair do emprego, para formalizar esse pedido de demissão, ele precisa redigir uma carta, essa carta precisa ser escrita de próprio punho, tá? Formalizando, então, que ele está pedindo desligamento, tá? Se pede que essa carta, né, a lei determina que essa carta seja escrita de próprio punho e em duas vias, né, para evitar que o empregador force o empregado a pedir demissão, né, ou forge um pedido né, venha a forjar um pedido de demissão que não aconteceu, tá?
Quando o empregado, então, pede demissão, a lei determina que o empregado também tenha que cumprir 30 dias de aviso prévio. Mas isso ele pode definir com a empresa, certo? Dependendo, alguns empregadores nem vão querer que o funcionário cumpra esse período de 30 dias em algumas situações, justamente porque ele já não está mais envolvido com a empresa, tá? Mas, certo, se a empresa solicita, certo? A empresa pede que o funcionário cumpra o aviso de 30 dias, para que ela tenha tempo de, pelo menos, iniciar o processo de contratação de um novo funcionário, ou fazer, né, colocar alguém nessa posição para que esse funcionário que está saindo informe dos procedimentos, né? E se o funcionário, então, escolhe não cumprir esses 30 dias de aviso prévio, a empresa ela tem, por lei, o direito de descontar esses 30 dias não trabalhados, tá? Referente ao aviso prévio. Então, quando o funcionário pede demissão e ele vai cumprir o aviso, esses 30 dias, eles são remunerados, mas eles são 30 dias já avisados, certo? Se ele não cumprir, a empresa pode optar por descontar da rescisão do contrato esses 30 dias não trabalhados referente ao aviso prévio. É pouco comum que isso aconteça, certo? Na prática, mas é possível. Isso é bem importante de entender, que a empresa tem o direito de fazer isso, tá? E existe também um outro modelo que é pouco conhecido, chamado de rescisão indireta. A rescisão indireta, tá? Ela é praticamente o empregado demitindo o empregador por justa causa, tá? Então, é quando o empregado sente que está sendo... que o empregador está cometendo faltas graves em relação ao empregado, tá? Mas não o demite, certo? E aí o empregado pode, então, requerer em juízo a sua demissão. E por que ele vai fazer isso em juízo? Porque daí, nesse formato de rescisão indireta, todos os direitos trabalhistas de uma demissão sem justa causa também são mantidos. Mas, né, isso só em casos de faltas graves, ou a gente já vai ver os exemplos, mas quando o empregador não deposita o fundo de garantia, quando ele deixa de pagar em dia o funcionário, certo? Então, o funcionário tem que ir até o Ministério do Trabalho ou ajuizar uma ação requerendo, então, a sua demissão indireta, tá? Então, quando que ele pode ser utilizado? Ele está previsto lá na CLT, certo? E aí o empregado pode requerer esse tipo de rescisão quando o empregador, quando a empresa lhe força a fazer trabalhos que estão além das suas forças ou das suas capacidades, quando lhe são solicitados trabalhos que são proibidos por lei, né? Então, fazer algo ilegal, quando e aí esse item está descrito desta forma na CLT e ele pode abrir margem para várias interpretações, mas quando os trabalhos solicitados são contrários aos bons costumes, a definição de bons costumes está lá no Código Civil. Quando são trabalhos fora do que está previsto no contrato de trabalho, então ele pede costumeiramente para executar trabalhos que não são da função do empregado, né? Então, além disso, ocasionar um desvio de função, se o empregado se sentir prejudicado, ele pode requerer a demissão, a rescisão indireta, tá? Quando o empregador não cumpre com as obrigações que estão previstas em contrato, ou seja, quando não faz o pagamento do salário em dia, quando não faz o recolhimento do INSS, do FGTS, certo? Quando há
um tratamento excessivo, né, que aí é visto como abuso de autoridade, certo? Quando o trabalho, de alguma forma, coloca esse trabalhador em risco e não há, a empresa ou o empregador não providencia as devidas condições de segurança, certo? E quando ainda quando o empregado trabalha recebendo por produtividade, mas o empregador reduz as demandas para esse funcionário, fazendo com que a sua remuneração seja reduzida sensivelmente e não o demite. Ou seja, isso aqui, gente, era bastante utilizado realmente como uma forma de forçar o funcionário a pedir demissão, né? Então, deixo de fazer pedidos para esse funcionário, né? Deixo de solicitar trabalhos para esse funcionário, mas ele trabalha por produtividade, ele só recebe conforme ele produz. E aí eu não estou pedindo para ele produzir, estou impactando na remuneração dele. Então, todos esses motivos, havendo comprovação em juízo, são passíveis, então, de originar com que a empresa tenha que demitir o funcionário como uma demissão sem justa causa, lhe garantindo todos os direitos trabalhistas. Mas daí isso é ocasionado em juízo. Bem importante isso, tá? Não é simplesmente a pessoa deixar de ir trabalhar para forçar a sua demissão, certo? Isso gera demissão por justa causa, isso é abandono de emprego. A nova legislação trabalhista de 2017, ela prevê um novo modelo, tá, de demissão, que é a demissão por acordo. A demissão por acordo, ela já era feita, mas ela era ilegal. O que é que se fazia? Quando o funcionário queria sair da empresa, né, mas para não perder boa parte dos seus direitos trabalhistas, ele fazia um acordo com o seu empregador. Então, o que o empregador fazia? Assinava essa demissão como uma demissão sem justa causa, e aí o funcionário ia ter direito a sacar o FGTS, a receber seguro-desemprego, né? E a empresa tem que depositar uma multa de 40% do valor que já está depositado de FGTS para o empregado. Quando se fazia esse acordo, a empresa então demite sem justa causa e esse valor, esses 40% da multa, o empregado devolvia para o empregador. Para isso acontecer, muitas vezes o empregado, né, tinha que pagar antecipadamente esses 40% da multa e aí depois ele sacava isso lá na caixa quando a demissão fosse efetivada e assinada, certo? Só que isso era um mecanismo ilegal. Então, em 2017, o que a legislação previu, né? Que empregado e empregador podem acordar, então, a demissão, ou seja, não é nem uma demissão sem justa causa, né? Mas também não é um pedido de demissão. Então, é um formato híbrido em que o empregado tem direito a sacar o seu FGTS, tem direito a todas as suas verbas trabalhistas, como saldo de férias, 13º proporcional, certo? Se o aviso prévio for indenizado, ele tem direito a 50% do valor do aviso prévio e não o 100%, ou seja, ao invés de receber aviso de 30 dias, ele vai receber referente a 15 dias, né? E a empresa deposita 20% do valor que já está depositado do FGTS, ela deposita 20% como multa. Então, o empregador não tem a despesa total que ele teria, né? Nem de FGTS, nem de aviso prévio. O empregado tem direito a sacar o FGTS, que era a maior motivação, muitas vezes, para fazer esse acordo de demissão, era poder sacar o FGTS. E o empregado, então, ele não tem direito a seguro-desemprego justamente porque ele entrou em acordo para essa demissão. Então, é um modelo híbrido, né? Não existe seguro-desemprego nessa demissão por acordo, mas tem direito a saque do fundo de garantia. Isso só acontece quando
as duas partes entram em acordo para esse pedido de demissão. Se não, se a decisão é só do empregador em demitir, continua tendo a demissão sem justa causa, certo? E, por fim, a gente tem a demissão por justa causa. A demissão por justa causa é a demissão por uma falta grave, né? Ou seja, o empregado deixa de cumprir com alguma ou com algumas das suas obrigações em relação à empresa pela qual ele trabalha, e isso serve de motivo, então, para o empregador desligar esse funcionário, né? Então, é entendido como uma falta grave, tá? Por outro lado, gente, né? O empregador, de nenhuma forma, ele pode fazer referência ao assunto de forma a prejudicar o trabalhador, ou seja, ele não informa em carteira, por exemplo, né, não informa lá na CLT, quando vai fazer a baixa da carteira, que foi uma demissão por justa causa, certo? E ele também não deve informar isso futuramente, ou seja, se uma empresa, né, no futuro, pedir referências desse empregado, a empresa, então, não pode dizer, não, é que aqui ele foi demitido por justa causa, né, porque ele já foi punido com a demissão, tá? O empregado, né, quando há uma demissão por justa causa, ele perde grande parte das suas verbas rescisórias, né? O que ele vai ter direito é o saldo de salário dos dias que ele trabalhou naquele período. Então, por exemplo, se ele trabalhou 20 dias no mês em que ele está sendo demitido por justa causa, ele vai ter direito, então, a um salário de 20 dias, né? Se ele tiver férias vencidas, ele recebe acrescidas de 1/3, tá? Mas ele não tem direito a sacar fundo de garantia e também não tem direito a seguro-desemprego. Mas existem motivos previstos em lei, né, para que se faça a demissão por justa causa. Então, não é simplesmente o empregador achar que aquele motivo é um motivo grave, certo? Não é o fato de se atrasar um dia para o trabalho, né? Então, está previsto também na CLT o que são situações passíveis de demissão por justa causa, tá? Atos de improbidade, ou seja, atos de não ter cuidado com a empresa, né? De prejudicar deliberadamente a empresa. Embriaguez habitual ou em serviço pode gerar demissão por justa causa, né? Então, a pessoa que comparece ao trabalho sob efeito, né, de álcool pode ser demitido, ou mesmo, né, por mais que ele não chegue nessas condições na empresa, mas todos os dias, ao sair da empresa, ele se embriaga, e isso pode originar problemas dele no trabalho futuramente, porque vai prejudicando a pessoa, né? Se a pessoa pratica alguma violação de segredo da empresa, ou seja, compartilha informações que são informações estratégicas, como resultados internos, formas de fabricação de produto, possibilidade de registro de marcas ou de patentes, certo? Isso é violação de segredo da empresa. O funcionário que é indisciplinado ou não cumpre com as ordens determinadas pela empresa, né? Aqui a questão de não cumprir com ordens determinadas pela empresa, importante lembrar lá da aula sobre poder do empregador, né? O poder disciplinar do empregador, ou seja, não cumpre com aquilo que é determinado em termos de trabalho, certo? Então, cabe a ele todos os dias abrir a loja, e ele não faz isso no horário. É um ato de indisciplina. Cabe a ele fazer pós-venda com os clientes, ele não faz. Então, é um ato de indisciplina, certo? Mas isso também precisa ser recorrente, ok? Não é o fato de fazer isso uma vez. Abandono de emprego, tá?
Mas abandono de emprego, né, tem condições para ele ser provado, então a pessoa precisa ter, para ser considerado abandono de emprego, conforme está previsto na legislação, a pessoa tem que ter deixado de comparecer ao trabalho por mais de 30 dias, a empresa tem que ter feito contato, buscado fazer contato com esse funcionário sem sucesso, por isso que agora é pouco comum, porque quase não se tem a prática de ler jornais impressos, né? Mas a empresa, inclusive, deve fazer uma publicação, uma convocação pública desse funcionário, né? Antes de proceder com a demissão por justa causa, tá? Funcionário que pratica jogos de azar pode ser demitido por justa causa. E isso porque isso vai comprometendo, né? Os jogos de azar são, além de ilegais, podem originar algum tipo de podem originar vício. Então a pessoa todos os dias joga carta por dinheiro, né? Poker, enfim, poker online, né? Só que é por dinheiro e aí isso começa a comprometer então a sua renda. E isso pode fazer com que ele venha a ter problemas para desempenhar sua atividade, tá? Ato lesivo da honra ou da boa fama, pessoa que tenha praticado, né, alguma, não necessariamente dentro da empresa, mas que tenha praticado, então, algum ato de desonra, tá? Pessoas que praticam maus procedimentos ou falta de conduta. A desídia no desempenho das funções significa a falta de cuidado, né? Não fazer bem o seu trabalho, fazer deliberadamente mal feito, tá? E só que esse tipo de situação, ela para ser considerada justa causa, gente, ela tem que ser passível de ser comprovada. Então, muitas vezes, né, apesar de o empregador entender, né, que está demitindo o empregado por conta de mau desempenho, ele não consegue levar isso, né, de forma a comprovar na justiça que é por baixo desempenho, então ele acaba demitindo sem justa causa para evitar futuros processos trabalhistas, inclusive, tá? Um exemplo aqui seria, né, o vendedor que não vende, que não consegue atingir os resultados esperados. A empresa vai demiti-lo, né, porque ele não está atingindo as expectativas da empresa, mas ela não vai, muitas vezes, fazer essa demissão como uma demissão por justa causa, apesar de ser possível, porque esse funcionário muito provavelmente ele ia, né, entrar com um processo, né, e alegar que na verdade foi porque não tinha condições, porque o mercado não era favorável, porque a carteira de cliente que ele atendia era uma carteira conhecida por ser uma carteira que não compra, enfim, ele pode tentar reverter a situação, né? Se um funcionário da empresa ele é julgado e condenado por algum crime, ele pode ser demitido por justa causa, né? Ele não vai comparecer ao trabalho e, além de tudo, ele pode ser demitido por justa causa, tá? O funcionário que, enquanto funcionário ainda, ele abre uma atividade concorrente à da própria empresa, ele pode ser demitido por justa causa, tá? E ainda, né, quando a pessoa perde os requisitos para o exercício da profissão. Por exemplo, um médico que pratica alguma ilegalidade e perde o registro de médico. No Rio Grande do Sul é pelo CREMERS, né? Perde a carteira de médico, perde o seu reconhecimento legal. Então, ele não pode mais exercer a sua profissão enquanto médico, então vai ser demitido por justa causa, ok? Isso são os previstos em lei. Vamos entender um pouquinho mais o que pode ocasionar ou não, tá? Por exemplo, um funcionário, né, que mente para pular o carnaval, ou seja, no Brasil, né, o carnaval, o feriado de carnaval, em primeiro lugar,
Ele não é obrigatório, né? A empresa pode decidir se ela adota esse feriado ou não, né? E esse feriado é na terça-feira. A segunda-feira, que a gente chama de segunda-feira de carnaval, não é feriado. Ele é um dia de trabalho. E se essa empresa, vamos supor, um comércio, vai abrir na segunda-feira e o funcionário, ao invés de acordar a compensação dessa segunda-feira por seu banco de horas ou algo assim, ele simplesmente falta ao trabalho e alega que estava doente, mas ele, na verdade, não estava doente, ele foi pular carnaval mesmo, certo? Foi viajar e aí ainda publica fotos de que estava lá na Bahia, né? Pode ocasionar demissão por justa causa? Pode, certo? Não só aqui o mentir para pular o carnaval, mas mentir para se ausentar do trabalho, certo? Ou mesmo apresentar atestado médico falso, tá? Pode gerar dispensa por justa causa, ok? Se a empresa consegue comprovar que aquele atestado médico não é, ou que esse funcionário alegou algo que não estava acontecendo, pode, tá? E isso, as redes sociais têm auxiliado nesse sentido, porque as pessoas, né, mentem, mas elas colocam na rede social, né? Então, se vocês pesquisarem aí, existem já mais de um caso em que as pessoas, né, fizeram isso, né? Alegaram uma mentira, mas publicaram fotos de que estavam bem, né? Alegaram que estavam com problema de saúde, mas publicaram fotos saudáveis, viajando, fazendo outras coisas, e a empresa usou isso para demissão por justa causa. Além disso, esse caso aqui de uso das redes sociais, por exemplo, tem sido usado até pela Previdência Social. Então, teve um caso um tempo atrás em que a pessoa estava afastada do trabalho por motivo de doença, alegando depressão, mas publicava fotos de que estava viajando, né? Usou esse período da sua licença saúde para viajar, conhecer vários lugares. A Previdência Social utilizou isso para cancelar o seu benefício e cancelar a sua licença saúde, certo? A questão, né, da embriaguez. Pela legislação, está lá previsto, né? Pela CLT está lá previsto, né? Que trabalhar bêbado motiva justa causa. Porém, tá? Já existem jurisprudências, ou seja, decisões anteriores da Justiça do Trabalho, e daí aqui tem o link para quem quiser saber mais, pode consultar, de que a Justiça do Trabalho entende que a empresa, como tendo papel social, como tendo responsabilidade, né, de socialização, ela precisa, não só na questão de álcool, mas qualquer tipo de substância tóxica ou entorpecente, entende como doença. Então, ao invés de entender como uma situação para justa causa, ela entende que a empresa deve auxiliar na recuperação do trabalhador. Então, a primeira medida deve ser encaminhar esse funcionário para tratamento médico, tentando, então, a recuperação e só depois, né, recebendo ele de volta e, se não for possível, daí sim. Mas já existem casos de pessoas que foram demitidas por justa causa, entraram na justiça e foram reconhecidas como doentes, né, alegando doença. Então, existe também isso, né? O alcoolismo já é entendido como doença. E por conta disso, então, não sendo mais aceita a demissão por justa causa. É importante ficar atento a essas situações. Tá, e o que são de verdade, então, Raquel, os tais direitos trabalhistas, né, que as pessoas buscam, certo? Aqui um comparativo, tá? Então, o que são verbas rescisórias? É o saldo do salário, ou seja, o saldo dos dias que foram trabalhados. Isso, independente do tipo de demissão, se é por justa causa, sem justa causa, por acordo ou por decisão do empregado, em todas as situações vai ser devido o saldo dos dias trabalhados. A pessoa trabalhou, ela tem direito a receber, tá?
13º salário proporcional. O que é o 13º salário, né, gente? A cada mês trabalhado, a pessoa tem direito a 1/12 de 13º salário, né? Que é constitucional, que é a gratificação de Natal, tá? Se a pessoa trabalhou num ano 6 meses, ela vai ter direito a metade do 13º salário que ela iria receber só lá no final do ano. Então, se ela é demitida, né, na metade do ano, ela tem direito a receber esse 13º proporcional, quando a demissão é sem justa causa, por acordo ou por pedido de demissão. Se é uma demissão por justa causa, por falta grave, ele não tem direito a 13º salário proporcional. Férias vencidas, acrescidas de 1/3, tá? Sempre que a pessoa tem direito a férias, essas férias equivalem a 30 dias, né, de um salário de 30 dias, e esse salário é sempre acrescido de 1/3, tá? Em todos os tipos de demissão, assim como saldo de salário, quando as férias estão vencidas, ou seja, ele já trabalhou 12 meses, mas ainda não tirou férias, certo? E sai da empresa. Em todos os casos, inclusive na demissão por justa causa, ele tem direito a receber as férias que estão vencidas, ok? Agora, as férias proporcionais àquele período trabalhado, porque eu posso ter férias vencidas e posso também ter férias proporcionais. Por exemplo, gente, todo mês de maio, certo? A pessoa ingressou no mês de maio de um determinado ano, tá? Vamos dizer no ano de 2019. Em maio de 2020, venceram então as suas férias, ok? E vamos imaginar que essa pessoa sai da empresa em agosto, certo? E ainda não tirou essas férias que estão vencidas de maio. Então, ele pode ter direito a férias vencidas e mais férias proporcionais, certo? Referente a do período que ele trabalhou ali, de maio até agosto, tá? Esses mais 3 meses trabalhados. Porém, se a demissão for por justa causa, ele não tem direito às férias proporcionais, só as férias vencidas, ok? Em todos os outros tipos de demissão, ele tem direito às férias proporcionais, que também vão ser acrescidas de 1/3. O aviso prévio, certo? O aviso prévio, então, é aquele período de 30 dias, né? A partir do momento que a saída é comunicada, certo? Seja a pessoa pedindo demissão ou o empregador encerrando o contrato. Se a demissão é por justa causa, a partir do momento que comuniquei a demissão é por justa causa, acabou, certo? Não tem aviso prévio, é só saldo de salário, férias vencidas e muito obrigada, tchau e bênção, assina a carteira e era isso, ok? Agora, se ele foi dispensado sem justa causa, ou por acordo, ou ele pediu demissão e vai trabalhar os 30 dias, né? Então tem direito aí ao aviso prévio, tá? Lembrando que na demissão por acordo, certo? Ele tem direito a 50% do valor, se esse aviso prévio for indenizado. E aí, por fim, então, tem a possibilidade de sacar o FGTS. Quando a demissão é sem justa causa, a pessoa tem direito a sacar todo o valor que tem lá na sua conta de FGTS depositado por aquela empresa e mais direito a uma multa de 40% sobre esse valor, tá? Quando ele é demitido sem justa causa, não tem direito a nada disso. Quando a demissão é por acordo, ele tem direito a sacar 80% do valor que já estava depositado e a empresa ainda vai indenizar 20% do valor que estava lá depositado, mas esses valores ficam lá, tá? O saldo do 100% e mais a indenização de 20%, ok?
quando ele pede demissão, ele também não tem direito a saque do FGTS, assim como ele também não tem direito ao seguro-desemprego, porque se ele está pedindo demissão, é porque o legislador vai entender que ele tem outras formas de se sustentar ou já está assumindo uma outra função em outra empresa, ok? Também não vai ter direito a seguro-desemprego na demissão por acordo e também não na demissão por justa causa, né? O seguro-desemprego é um amparo para aquele trabalhador que de maneira imprevista ficou sem trabalho, ou seja, na demissão sem justa causa. Lembrando que existem alguns requisitos para saque do seguro-desemprego, certo? Isso a gente vai ver com mais detalhes no nosso módulo de folha de pagamento, tá? Mas assim, se ele nunca sacou seguro-desemprego na vida, certo? Em nenhuma outra situação, é a primeira vez que ele é demitido sem justa causa, ele vai ter direito a seguro-desemprego desde que ele tenha trabalhado por um período maior do que 6 meses, tá? Se ele já fez um saque anterior, daí ele começa a ter que ter sempre, gente, um tempo maior trabalhado em cada empresa, tá? Isso se faz porque existia uma espécie de indústria do seguro-desemprego. A pessoa trabalhava por 6 meses, que era o mínimo que ela precisava para sacar o seguro-desemprego, fazia um acordo para ser demitido, aquele acordo ilegal, né? E aí sacava o saldo de fundo de garantia, o fundo de garantia e ainda tinha 6 meses de seguro-desemprego e daí só ia voltar a trabalhar no outro ano. Então, para evitar esse tipo de situação, né, a cada vez que ele sacar o seguro-desemprego, no próximo emprego ele tem que passar um tempo maior, ok? Alguns pontos importantes sobre desligamento, gente. A gente tem que entender assim, quando a empresa opta por fazer o desligamento do funcionário, né? Por mais que talvez essa situação já viesse se desenhando, ou seja, o funcionário de alguma forma já soubesse que aquilo estava se encaminhando para uma demissão, né? Isso vai envolver sim sentimentos de, poxa, né? Por que eu? Por que não confiam mais no meu trabalho? O que deu errado, né? Se eu tivesse feito outras coisas diferentes, por que esse gestor não gostou de mim? Enfim. Então, é importante que esse processo de desligamento seja feito sempre lembrando que é uma pessoa que está saindo da empresa. Isso pode gerar também situações com as pessoas que ficam, né? Porque é o sentimento de perder um colega, de deixar de ter o vínculo diário, né? E por mais que às vezes esse trabalhador quisesse sair até, esse trabalhador tem uma família e aquela era a forma dele obter o sustento para sua família. Então, sempre vai envolver uma frustração. E a gente tem que respeitar isso, então conduzir isso de uma forma humanizada, né? Então, o que isso significa? Que quando se vai fazer uma demissão, por mais até que essa seja uma demissão por justa causa, a gente não vai fazer uma exposição desnecessária do trabalhador. Ele pode ter feito um monte de coisas erradas dentro da empresa, mas não se vai expor esse trabalhador, até porque isso poderia reverter essa demissão por justa causa depois, tá? Então, é um momento em que o gestor, né, em algumas situações, o gestor, com o apoio do RH, vai comunicar isso para o funcionário de maneira privada. Então, vai chamá-lo para conversar num ambiente separado, sem a interferência de outros colegas, né? Vai ter um ambiente para isso, ou seja, pensa na sala, né? Também não adianta chamar ele para uma sala separada, que é uma sala completamente envidraçada e igual todos os demais colegas estão vendo, né? O gestor da pessoa que está sendo desligada tem que participar, ele não pode terceirizar essa decisão, tá, gente? Isso é uma falta de humanidade e de respeito muito grande, certo? Isso fala muito mais sobre o gestor do que sobre a pessoa que está sendo demitida, ok? Então, a gente pode ter restrições quanto ao trabalho da pessoa,
mas a gente vai continuar agindo com humanidade com essa pessoa, tá? E sempre que possível, é importante que as empresas adotem, né, estratégias de entrevista de desligamento. Na nossa próxima aula, a gente vai falar mais sobre como adotar, implantar e conduzir uma entrevista de desligamento. Então, já no momento que o desligamento é comunicado, é importante conduzir esse processo, respeitando também a vontade da pessoa de participar ou não, ok? Por hoje é isso, um abraço a todos e qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, tá bom? Um abraço.